Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje o nosso convidado, nós vamos conhecer a história que ele tem muita coisa boa para falar para a gente, inclusive na área da segurança do bem-estar. Ele está à frente da Defesa Civil aqui em Bauru. Vamos conversar com o coordenador Marcelo Rial Dias. Ele que vai contar um pouquinho da sua trajetória como profissional aqui atuando na cidade, também das aventuras da parte pessoal. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado por você aceitar o nosso convite. Imagina, boa tarde, eu sou o Marcelo Rial Dias, coordenador de Defesa Civil Municipal aqui em Bauru, adjunto de Defesa Civil Estadual. Muito bom, gostaria de conhecer um pouquinho mais esse bauruense, nascido aqui na cidade, constituiu família, tem uma filha, a Júlia. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória antes da gente entrar na parte profissional. Bom, minha vida em Bauru aqui sempre foi SESI, Senai, Liceu Noroeste, do saudoso Dudu Ranieri, porque ele era uma pessoa incrível, um incentivador da educação, né? Gostava muito dele. E gostava é passado, né? A gente continua gostando. Depois tive minha trajetória aqui, fui trabalhar na área de telecomunicações, sempre na área assim, de projetos, desenho, croquis. Acabei indo para a região de São Paulo, onde fui também trabalhando no setor de projetos de telecomunicações. Tive uma passagem pela Lucid Technologies. Fora da Lucid Technologies, novamente setor de projetos, mas projetos industriais. E depois as partes de topografia, drenagem, que vão surgindo na minha vida. Acabo vindo a conhecer minha esposa no ambiente de trabalho. O nome da esposa? A Cristiane. A gente veio a se casar e mais tarde a gente planejou e tivemos a nossa menina, a Júlia. Já uma mocinha, já uma mulher. O pai para a mãe é sempre... Sempre uma menina, uma criança. Né? Mas é hoje uma pessoa que corresponde muito àquilo que a gente espera de um filho, de uma filha, e ela realmente é fantástico. Está iniciando seus namoros agora com o Guilherme Lippe, um outro rapaz muito fantástico, é um filho que acaba chegando aqui para nós. Bacana, muito bom. Legal. E em relação à defesa civil, como que ela começou a fazer parte da sua vida? Então, eu acabo prestando concurso para a prefeitura, veio trabalhar na parte de meio ambiente, a agricultura. Aí, durante esse processo da agricultura, eu fui trabalhando para a SEAR e começo a elaborar os mapas das estradas rurais. Os mapas das estradas rurais já eram realizados pela Secretaria de Obras. Eu acredito que o topógrafo era o Peninha na época, e a base que ele deixou, que ele já não estava mais na prefeitura, e a partir dali eu começo com a utilização de GPS, uma forma mais eletrônica, desenvolver o mapeamento. O mapeamento acabaria sendo útil não só para o pessoal da agricultura, mas para todos, né? Principalmente para a Defesa Civil, para mapear áreas de riscos, mapear estradas aí que tem problemas, principalmente nessas épocas de chuva. Então, a partir daí, eu começo a prestar alguns trabalhos ainda na SEAR. O Borgo era o secretário e fazia essa parte de trabalhar para as duas equipes. Depois acaba vindo para a Defesa Civil um coordenador que é Coronel Rogério Gago. O Rogério Gago passa a me aceitar de forma definitiva na equipe, então eu sou transferido para a equipe da Defesa Civil, onde fico como agente de Defesa Civil, fazendo todas as funções básicas que são necessárias na Defesa Civil. E o coronel, ele é uma pessoa ímpar, ele tem uma metodologia de ensino daquelas que você não percebe. Quando você vê, você aprendeu, mas é por causa da metodologia dele. Me recordo muito dele, de eu estar fazendo um relatório e falava: coronel, eu precisava saber da lei, número tal. O coronel, ele te dava uma apostila na mão, e aí, naturalmente, eu estava com pressa. Falava: que página que é isso, desse livro?
ou dessa apostila, porque nunca era uma coisa só. Ele falava, página? Não, você tem que ler ela inteira. Mas, coronel, não, calma. Lê aí que você vai encontrar. É claro que ele sabia onde estava. Mas aí você tinha que ler e você ali automaticamente está aprendendo sobre defesa civil, né? E o coronel também é uma pessoa muito rica em conhecimento e transferir essa tecnologia de conhecimento para todos da equipe, para todos. E eu fui agraciado de aprender muito com ele. Então, ainda na época do Gazeta, já final do Gazeta, o coronel precisa se ausentar, na época já de Covid, né? E eu acabo ficando coordenador da Defesa Civil. Quantos anos já se passaram até então? Se passaram alguns dias aí. Alguns dias. Passaram aí agora. Vai fazer 6 anos. 6 anos. Como coordenador. E quais são os principais desafios em Bauru? Né? Passa para a gente, inclusive, trazendo dicas também para a população. Bauru eu costumo observar Bauru como uma metrópole. Em uma escala, muitas vezes, menor, mas a gente tem, de certa forma, em uma escala menor, os mesmos problemas que encontra em grandes cidades como São Paulo, Campinas, tantas outras. O planejamento urbano do passado, ele realmente não esperava, talvez, o crescimento da cidade. A cidade cresceu muito. Então, hoje, o sistema de drenagem de Bauru, ele não comporta chuvas acima de 40 milímetros se ela cair num espaço de tempo muito curto. Esse é um assunto que parece simples, mas é complexo. Uma coisa é cair 40 milímetros no centro da cidade. Outra coisa é 40 milímetros na área total da cidade. O volume de água fica enorme, passa dos milhões de litros. Então a gente precisa de tempo. Se isso cai em 10 horas, tranquilo, o sistema funciona bem. Mas se cair aí em meia hora, muitas chuvas de verão, isso pode ocorrer. A calha do Rio Bauru não suporta. As Nações Unidas tem pontos de alagamento. A Comendador José da Silva Marta tem pontos de alagamento. Esses últimos 4 anos a prefeitura vem trabalhando, reduziu áreas de riscos, como tinha na Quinta da Bela Olinda, e entre outras. Mas quando a gente começa a falar já de Nações Unidas, calha do Rio Bauru, aí a gente já está falando de obras de um valor significativo, alto, muito alto. Acho que é importante até deixar dicas, porque ali é sempre recorrente algumas situações. É antigo esse problema, a gente tem Dicas na para a Rua população. Aparecida. Então, essas obras requerem um investimento grande. E a população, é importante que a população sempre se atente nisso daqui, ó. Parar de ser intuitiva e ser muito mais lógica, porque ela viu água, a água está subindo, vai dar para passar. Não vai, não. Na dúvida, é melhor não arriscar. Não se arrisca, porque principalmente nas Nações Unidas, são características diferentes, né? Você vê, a Nuno de Assis, ela transborda, mas a água que está em cima da pista, ela não ganha velocidade. Já nas Nações Unidas, chove às vezes aqui no aeroclube. Essa água chega lá na altura ali do cruzamento com a linha férrea, ela chega numa velocidade muito grande. Então ali 10, 15 centímetros de água pode derrubar uma pessoa. E muitas vezes a velocidade ali é tão grande que ela já arrancou pedaços de asfalto, podem atingir os pés da pessoa, derrubar, e aí a pessoa vai ser arrastada pelas águas, né? O bauruense, nesse sentido, reduziu muito essa aventura de atravessar enxurradas, principalmente a pé. Ainda temos algumas pessoas que atravessam enxurradas usando os veículos, mas se chegar a 25, 30 centímetros, também pode arrastar um carro. Vamos supor que a pessoa não tem esse conhecimento, que está com aquela velocidade toda, vindo toda essa água e acontece de estar ali ilhado com o veículo. Qual procedimento seguir? Tem que seguir o padrão nacional, que todo mundo fala assim, para quem eu ligo? Faça chuva, faça sol, tá pegando fogo, tá chovendo, a emergência é o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é que está com todos os equipamentos para fazer um resgate.
Então, não tem muito o que pensar. Mas se ela fica na dúvida porque a adrenalina ali não está deixando ela lembrar do número 193, ela pode ligar até no 190 da polícia, que já Polícia e Corpo de Bombeiros fazem contato de forma muito rápida, porque ela, nesse momento, ela está precisando de um resgate. Então, o Corpo de Bombeiros é quem está capacitado e equipado para realizar esse resgate. A atuação da Defesa Civil, como funciona? A Defesa Civil trabalha antes, alertando, prevenindo, informando, principalmente hoje a Defesa Civil, tanto a estadual quanto a municipal, tem uma riqueza que são as redes sociais, Facebook, WhatsApp e tantas outras redes aí. Então a gente emite o alerta para todos, principalmente para TV, rádio, todos os outros sistemas. E a gente é bem recebido, né? Os nossos alertas são recebidos, são retransmitidos nos meios de comunicação. E isso é importante, porque em 10, 15 minutos que a pessoa recebe, ó, a chuva está chegando, chuva forte, intensidade e tal, a pessoa tem tempo de sair das áreas de risco. Então esse é o trabalho ali do antes, né? O durante as equipes estão em Defesa Civil e as equipes do GOT. Aqui em Bauru, o GOT é uma extensão da Defesa Civil, são muito importantes. Estão todos nas ruas, sinalizando, colocando cones, desviando o trânsito para que evite das pessoas, ainda que sejam de cidades de fora, invadirem áreas que possam estar alagadas. Nós estamos pensando num processo, num período chuvoso. E as secas também. Como que a população pode contribuir para a sua saúde também, para o seu bem-estar? Porque muitos, às vezes, acabam contribuindo justamente ao contrário, né? Colocando em risco. As secas em Bauru é complicado, porque não é só Bauru, não. É toda a nossa região, a mania, o hábito de queimadas, né? As pessoas juntam folhas, período das secas é normal aí ter caído folhas de árvore, juntam aquele pouquinho ali em volta da sarjeta e põe fogo. Muitas vezes não é o risco do fogo ali, não, é pouquinha folha, né? O fogo não vai se esparramar e a pessoa tem certeza que não vai se esparramar, e não se esparrama mesmo. Então, qual é o risco nesse caso? A poluição térmica, né? Você fica com tanta fumaça no ar, que um põe um pouquinho, outro põe um pouquinho, no fim do dia você vê que a cidade está com uma quantidade de fumaça, todo mundo fala assim, nossa, da onde vem toda essa fumaça, né? São pequenas queimadinhas de lixo, de folhas. A conscientização das pessoas, da população, ajuda nessa prevenção. Ajuda muito, e principalmente essa ideia aqui, ó, o meu lixinho aqui está contido. Ele não vai esparramar fogo para lugar nenhum. Concordo, mas a fumaça não tem jeito. Ela vai para casa de outros, para casa da própria pessoa, né? E isso precisa parar, porque há um controle nas UPAs, aumenta muito a quantidade de crianças, pessoas que têm alergias atrás de inalação, né? E tudo isso é efeito não da seca, mas das pequenas queimadas que são feitas. Com a sua experiência, né, com essa vivência na prática do dia a dia, qual outra dica que você pode deixar para quem está nos acompanhando? Justamente o dia a dia, né? O que é muito comum que as pessoas têm em prática e acaba se colocando em risco. E eu falo sempre do bom senso, né? Todo mundo tem um sininho aqui atrás da orelha, né? Mas às vezes a gente não ouve esse sininho. Então, se você percebeu que alguma coisa pode ser arriscada, evita, pensa, reflita, não faça. Faz aquilo que você tem certeza. Evite se arriscar. Subir em telhados, mexer em calhas. Bauru conta com bons profissionais para fazer isso. Você chama essas equipes e eles vão ver sua calha se tiver com problema, goteira no telhado que as pessoas só detectam no dia de chuva. E isso é normal, porque, mas como é que ela ia detectar na seca? Não está chovendo. Então, no dia de chuva, a preventiva ninguém faz, vai fazer a corretiva, mas chame profissionais para fazer isso. Uma ótima dica. Às vezes a pessoa quer subir no telhado, acaba se colocando em risco também. Coloca-se em risco, acaba caindo. E
Parece que não, mas aí um telhado de 3 metros de altura, que seria a borda dele, é um impacto significativo. E a pessoa pode cair de mau jeito, por cima de uma perna, por cima de um braço, e vir a se fraturar, né? Porque às vezes a gente observa, parece ser simples o trabalho que a pessoa está executando, vocês profissionais, né? Mas vocês têm a técnica e têm todo o conhecimento. E outra, nós Tá mesmos... pensando em ralo, que a gente estava falando aqui nos bastidores? Ah, sim, mas nós mesmos não nos colocamos numa situação que possa envolver um risco de morte para nós mesmos. Ninguém vai subir e fazer um trabalho em altura sem cinto, ninguém vai tentar fazer um salvamento sem o equipamento adequado. E o pessoal tem, né, quando às vezes é pego numa enxurrada, tem a mania de querer descer do carro. Isso pode ser muito perigoso, porque tem bueiros nas ruas ou ralos que estão sugando essa água e não aparentam. Mas por baixo a água está se movendo e acaba sugando, essa pessoa cai para dentro do bueiro e aí a coisa fica muito mais difícil. Nesse caso é melhor ficar dentro do veículo. É melhor ficar dentro do veículo. O Corpo de Bombeiros e as outras equipes aqui de Bauru, elas estão nas ruas. Então a pessoa vai ser encontrada dentro do veículo muito mais rápido do que ela pensa. O máximo que vai acontecer é ela ficar molhada e com frio. Ao longo dessa sua trajetória, Riel, quais foram os desafios ou desafio que você enfrentou aí na sua profissão? Os maiores desafios estão por conta do fogo em mato. Fogo em mato aqui na época da seca é uma quantidade muito grande. A gente precisa da ajuda da população e da conscientização que queimar, seja capim no terreno ou pequenas áreas de mata, não é limpeza. Aliás, é crime. Hoje temos leis municipais contra esse tipo de queimada e temos leis estaduais também. E muitos fogos pequenos acabam se espalhando pela vegetação, se tornando um grande incêndio. Agora vamos entrar numa outra seara. Quem é Riel? Fora da parte técnica, do trabalho, aquela parte que gosta mais do hobby. Já vou até dar uma dica aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Paraquedismo? Alguma coisa familiar, entre outras aventuras que gosta de praticar? Tivemos aí um bom conhecimento na área de paraquedismo, fizemos bons saltos. Aqui em Bauru tinha skydiving, uma escola de paraquedismo muito importante. E eles também, olha, escola super recomendo, super segura, paraquedas retangulares que você vai poder controlar a velocidade. O senhor pratica há quanto tempo? Aí eu não pratico mais. Praticava. Comecei com 19 anos, né? Mas o tempo vai passando e o paraquedismo foi deixando de lado. Dos hobbies ainda eu pratico um pouco de mergulho e um pouquinho também de arco e flecha aí que a gente pratica ainda. Porque é esporte de baixo risco, né? O mergulho, tem alguma aventura assim que pode compartilhar conosco? Mergulho, o pessoal às vezes fala, mergulhar também tem bastante critério. Eu aconselho procurar uma escola de mergulho, lá ele vai aprender bastante coisa. Eu mesmo, quando fiz os primeiros cursos de mergulho, né, você acaba vendo coisas que você nem imaginava, com quanto tempo você pode ficar debaixo d'água, para você não sofrer um barotrauma. Então você acaba nas escolas de mergulho, você vai encontrar instrutores especializados e você vai adorar, porque realmente é um mundo maravilhoso. Mas tem que ser feito com segurança, né? Tem alguma situação curiosa, né, na área do mergulho, enquanto fez a prática, para compartilhar com a gente? A área do mergulho, assim, acabamos uma vez socorrendo, o pessoal falou, né? Na região de Avaré, que uma pessoa tinha afundado. O senhor estava fazendo a prática, mas eu estava fazendo não estava a trabalho, estava fazendo mergulho. Não, estava fazendo mergulho de turismo, né, que a gente chama. E a gente acabou encontrando essa pessoa, mas não houve mais o que fazer. Ela já tinha afundado já há pelo menos 10 minutos. E eu acho que foi assim, porque a água estava um tanto quanto turva, então quando você encontra a pessoa, você já está muito em cima, né? Então você tem que fazer aquela retirada da pessoa, ainda que sabendo que a possibilidade de óbito era de 100%. Né? Até importante, mencionando agora sobre a questão de rio,
Tem alguma dica também para as pessoas ficarem atentas? Sempre aquelas básica, mas importante lembrar para as pessoas quais cuidados que devem tomar quando vão para rio, mar, enfim. Olha, é interessante essa pergunta, porque o adolescente, o jovem, ele pula na água pelo calor, né? Então pode ser um córrego pequeno, ele entra na água, mas um dia de chuva esse córrego já ficou enorme, né? Infelizmente, você vê que nessa chuva agora a gente teve um óbito de um senhor, que ele foi fazer um socorro do gado e acabou, ali a enxurrada acabou puxando ele por córrego Barreirinho. O corpo de bombeiro encontrou ele a 3 quilômetros do local aproximadamente, já sem vida. E era um local que ele provavelmente conhecia demais, né? Então ele sabia onde ele passava ou deixava de passar. Então tem essas surpresas. No verão tem chuvas no fim do dia, um pequeno córrego pode transbordar. Uma outra situação é para as pessoas mais voltadas para a minha idade. Por exemplo, a pessoa lá quando tinha 20 anos atravessava a Quinta da Bela Olinda. Estou te dando fatos assim de que ocorreram ali. Aí ele está muitos anos sem ir na Quinta da Bela Olinda. Mas lá, os seus 50 e tantos, ele, eu atravesso aqui, não atravessa mais. A condição física mudou. E ele se aventura a atravessar, e muitas vezes nessa travessia ele pode sucumbir pelo cansaço, pelas mudanças físicas que o tempo proporcionou. É importante respeitar as limitações e também a própria natureza, né? E sim, os ambientes aí. É isso que eu volto a falar sempre do bom senso. O bom senso é também a gente saber que nós envelhecemos com o passar do tempo e nossos limites mudam. Eles não ampliam, mas voltam a reduzir. Vamos para o arco e flecha. A prática ainda continua? Como que está esse movimento? Conta pra gente, mas antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo. Claro. Que você compartilha pra gente. Então nós vamos para esse rápido intervalo, mas voltamos já. Você não sai daí, fique com a gente. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o coordenador da Defesa Civil, Rial, Marcelo Rial, como preferir. Antes do intervalo, havia perguntado referente a arco e flecha. Ainda tem a prática? Como começou também a atuar? E já aproveitando de todas as atividades que fez, dessas que nós já comentamos, indica qual para quem quer começar alguma atividade do tipo. Olha, é bem interessante, né? Todas as atividades esportivas são muito bem-vindas. Não é por isso precisa ser esporte radical, não. O arco e flecha, eu comecei a atirar com arco e flechas assim, de fibra de carbono no Ibirapuera, em São Paulo. Lá a gente praticava toda terça e toda quinta. E um pessoal sensacional, muito incentivador. Fiquei aproximadamente 1 ano e meio com esse pessoal. Eu trabalhava lá em São Paulo. E toda terça, toda quinta a gente se via. Então foi lá que eu peguei a prática, peguei o gosto, também adquiri equipamento e pratico até hoje. Lá um rapaz muito já voltado, treinava muito, ele falava, quando você adquire a mão de arqueiro, né, você não perde, né? E ele falou a verdade. Hoje, com pouco treino, você atira bem também. É pouco tempo agora. É um esporte difícil para conseguir chegar nessa prática de ser assertivo? Você tem que ter paciência. Todo começo, mas depois você vai ganhando experiência e vai ficando bem assertivo. Comecei há pouco tempo algumas aulas aqui na academia do Michael, na Grace Barra, aulas de jiu-jitsu. O objetivo não é tanto a luta, não, nem a defesa, é o condicionamento físico. Recomendo para todas as idades, além do que o professor que tem ali é extremamente voltado para isso e sabe os limites do corpo de cada um, só de olhar. Muito bom, Rial. O nosso bate-papo já está caminhando para o final, porque prosa boa é assim, acaba rápido. E tem alguma coisa que não foi perguntado, que gostaria de compartilhar conosco, inclusive dicas
importantes aí para a nossa população bauruense? Olha, a população é aquilo que eu estou falando. Fique sempre de olho nas redes sociais, nos grupos de alerta. O verão tem muitas surpresas de chuvas fora de hora, até de madrugada. Lembrando também muito da importância do IPMET em Bauru. O IPMET é um braço aqui da Defesa Civil, não só para Bauru, como para todo o estado. Sem ele a gente fica às cegas, né? São os radares do IPMET que nos permite ver a aproximação de chuva. E são as equipes do IPMET que também nos orientam como vai ser esse verão, se vai ter menos chuva, se não vai, que né, a gente tem efeitos climáticos aí que pode ser que esse verão nosso tenha menos chuvas e com isso menos água nos nossos lençóis. Isso são outros problemas que a gente pode discutir uma próxima vez. Mas para a população em si é defesa civil, tem uma frase perfeita. Defesa civil somos todos nós. Então, não se coloque numa posição que você mesmo não possa sair. Muito bom, para refletir e para praticar. Excelente. E agora aquele recadinho especialmente também para quem está nos acompanhando, aquilo que estiver no coração. Fique à vontade. Eu sou muito grato a trabalhar por Bauru. Sou muito grato também a essa gestão da prefeita Suelen, porque a gente percebe que a prefeita Suelen dá liberdade para que a pasta trabalhe e caminhe, e praticamente a prefeita não interfere em nada, pelo contrário, ela incentiva que a gente desenvolva os trabalhos quanto mais melhor. Da liberdade. Dá liberdade, muita. Perfeito. Olha, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por compartilhar algumas dicas e contar um pouquinho da sua história, das suas aventuras aí, como arqueiro, como paraquedista, enfim, de tudo um pouco. Gratidão por participar aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado por terem me convidado. Fica o convite para uma próxima. Sucesso! Obrigado. Então, encerramos o bate-papo do Conversa Diária de hoje com o Rial, coordenador da Defesa Civil daqui da nossa querida Bauru. Nós vamos encerrando por aqui, deixando aquele forte abraço para você que nos acompanhou até o final dessa prosa. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!